Eu sou Andréa Laila, sou apaixonada por dança, mas a dança apareceu realmente na minha vida de uns 2 anos pra cá, né? Sou mãe de 2 filhos, tenho um de 19 anos, uma pequena de 6 anos, e é isso, essa sou eu. Meu nome é Guilherme, eu tenho 24 anos e eu convivo com a depressão em mais da metade da minha vida, desde os 12 anos, antes dos 12. Bom, fui diagnosticado com 12, né? Mas há quanto tempo eu tinha? Não sei. Eu sou Leandro, tenho 31 anos, sou casado e quase cristão. Eu acho que, assim, quando eu entendi que eu estava com depressão, foi quando eu realmente chorava muito, dormia muito e não queria ir trabalhar. Aí eu falei, não, deve ter. Mesmo assim eu achava que não era um problema de doença, que não era uma depressão, que era alguma frescura minha, que as pessoas iam me julgar porque eu só chorava, só dormia e não queria ir trabalhar, e eu tinha meus filhos para sustentar, eu tinha coisas para fazer e eu não conseguia fazer. Nesse momento eu falei, eu acho que tem alguma coisa errada, eu preciso de alguma ajuda. E aí foi quando eu fui procurar, de cara eu fui procurar um psiquiatra, nem fui procurar um psicólogo, porque eu achava que se eu tomasse algum remédio, da noite pro dia aquilo ia melhorar e que eu ia continuar seguindo a minha vida e tudo bem. Então, eu não sabia o que estava acontecendo. Na verdade, naquela época eu não entendi. Eu tive muitas crises de ansiedade quando pequeno. Aí minha mãe me levou no psiquiatra. E o psiquiatra me encaminhou para psicólogo. E eu fiz um tratamento com um psicólogo durante um tempo. Não resolveu muita coisa. E eu comecei a me medicar com 12 anos de idade. Aí eu fiz um tratamento para depressão e ansiedade durante quase toda a minha infância. Aí eu parei quando eu tinha uns 17 anos mais ou menos a usar a medicação e voltei um tempo atrás. Na verdade, ele meio que era um ciclo, né? Parava, voltava. Mas demorou para eu entender o que eu tinha, muito. Eu tive que descobrir que eu estava com depressão quase sozinho. E eu acho que a minha mãe tem um pouco. Minha mãe sempre teve um pouco de preconceito por isso. Minha mãe tem um pouco de preconceito. Meu pai achava um pouco que era frescura. Então, acho que, eu não sei o start de quando eu comecei a falar, olha, é nessa época que eu comecei, mas desde criança eu comecei, a primeira vez que eu passei no psicólogo eu tinha 7 anos. 7 anos porque eu ia para a escola e eu não falava com nenhuma criança. Eu entrava na escola, sentava e ia embora sem falar com ninguém. Eu precisava chamar com meus pais porque eu não falava, não conseguia falar com ninguém. E aí eu fui ao psicólogo aos 7, mas simplesmente só passou, e depois de mais velho, aos 18, que eu fui eu mesmo procurar um psicólogo, que alguma coisa não estava normal. Eu tinha me separado de um casamento de 10 anos, onde eu casei muito nova, casei com 15 anos e me separei com 25. Tinha um filho de 7, eu era totalmente dependente emocionalmente do meu ex-marido. E aí, 1 ano depois, eu me envolvi em um relacionamento só porque eu precisava ter um relacionamento, ter alguém para depender emocionalmente, e foi um relacionamento que não foi construtivo, não foi positivo. E aí isso foi minando, né? Cada vez mais eu já estava num processo de tristeza, de depressão por conta da separação, tentando entender. Logo em seguida entrei num relacionamento e aí eu tentava trabalhar, e aí o ponto mesmo foi quando eu não queria mais ir trabalhar. Falava, nossa, eu não quero levantar da cama para nada. Eu não queria levantar da cama para arrumar meu filho para ir para a escola, eu não queria levantar da cama para ir trabalhar, não queria comer, não queria tomar banho, não queria fazer nada. Então isso foi ao longo do tempo, você vai sentindo algumas coisas. Então eu ia sentindo, aí eu deixava de ir trabalhar um dia, por uma razão, na minha cabeça, razão nenhuma, não estava doente, assim, ao ponto de não precisar levantar, mas eu não queria levantar. Então eu falava, tem alguma coisa aí. Aí eu depois voltava ao normal, aí depois recaía de novo, aí voltava ao normal. Aí chegou uma hora que eu caí e não consegui voltar ao normal tão rápido assim. E aí foi quando eu procurei ajuda. Lembro de algumas coisas que me marcaram muito. Por exemplo, eu dormia todos os dias na aula. Eu repeti 1 ano na escola porque eu chegava na escola e dormia. Ou quando não entrava para aula para ficar dormindo, ou arrumava uma desculpa para não ir. Eu tinha dificuldades em socializar com as outras crianças, então foi uma infância bem difícil.
17, mais ou menos, eu tava naquela idade que a gente achava que era... eu comecei esse negócio de namoradinha coisas mais tarde, com 17, 18 anos. Eu tava mais preocupado em jogar bola mesmo. Então, eu sempre levei tudo. Meu pai dizia que tudo que eu fazia era muito extremo. Então, tudo pra mim eu levava a um extremo. Se alguma coisa acontecia, eu ficava muito pra baixo. Era muito automático. Sabe? Você é uma coisa e eu me chateava e aquilo me deixava totalmente pra baixo. E todo esse sistema foi levando chegou até o ponto de eu começar a ter as namoradinhas. Então, a primeira menina que eu gostava e ela não gostou de mim, aquilo pra mim era o fim da vida. Ali pra mim era tudo ao extremo, tudo era ruim, tudo estava dando errado e tudo era assim pra mim, extremo. Olha, ficou ruim. Aí parece que virou uma bola de neve de problema e ficava tudo de uma vez só. Sabe? Então foi aos 18 anos a primeira vez que eu considero os começos do fundo do poço. Assim. Eu dormia muito, eu cheguei um ápice assim quando eu estava muito ruim mesmo, que eu dormi durante uns 15 dias direto, assim. Eu já tinha procurado um psiquiatra, ele já tinha me receitado alguns remédios e me orientou à terapia. Eu encontrei uma psicóloga também, e aí eu estava fazendo terapia com ela, que na época foi muito bom, assim, ela me ajudou muito. E eu dormia, não tomava banho, não levantava, estava um calor, eu lembro, assim, era verão. Eu fechava tudo, o quarto, tudo fechado, coberto aqui até a orelha, assim, com a mesma roupa o tempo todo. Às vezes a minha mãe entrava, eu comia, mas assim, era só às vezes para não morrer de inanição, eu acho. Mas não me hidratava e não tomava banho. E aí eu tinha, nesses 15 dias, assim, eu lembro que eu tinha consulta na psicóloga 3 vezes por semana. Porque eu estava num auge, assim, né, da depressão. Eu chorava muito, dormia muito, estava meio pirada, já não sabia mais que dia era, se era de dia, de noite, de manhã. Então, do jeito que eu estava de manhã, eu acordava, ou não lembro a hora que era a consulta, eu ia para terapia, sem tomar banho, suada, assim, era horrível. Mas ela me atendia e a gente conversava, ela me acalmava e eu tomava alguns remédios também. Mas eu não tomei remédio durante muito tempo, porque eu, particularmente, não acredito em remédio para curar a depressão. Eu tenho outras crenças, outras evidências, e aí eu logo larguei os remédios e fui buscar outros meios de me curar mesmo internamente para conseguir seguir em frente. Bom, eu nunca fui de comer muito, então eu praticamente não comia, eu era muito magro, eu pesava 50 quilos. Isso até primeiro ano do ensino médio eu pesava 50 quilos. Eu dormia muito. Aí depois eu comecei a desenvolver insônia e foi justamente o oposto. Então eu passei pelo processo de comer muito e o processo de não comer nada, de dormir muito e não dormir nada. Eu passei pelos extremos durante toda a minha vida, vamos dizer assim. Em mim, as maiores manifestações foram de eu não levantar da cama, não tinha como. Sabe? Eu sempre fui... Não adiantava, eu não levantava da cama, e aí o problema disso é que não é tão fácil assim você explicar para o mundo que você está com depressão. Olha, eu vou chegar atrasado no serviço porque eu tenho depressão e aí o meu corpo não reage, não está indo, não dá para você, não é tão fácil assim explicar para as pessoas lá fora. Lá fora você está chegando atrasado no serviço, você não é responsável, não sabe chegar na hora. E isso desencadeia um monte de coisa porque você sabe que você está chegando no horário, mas o seu corpo não vai te respondendo isso. Você não tem ajuda do seu corpo, parece que está tudo parado, está no automático ali. Quando ele quiser, você responde. Você não tem mais o controle do que você quer fazer. O meu fundo do poço, eu tive 3. O primeiro foi quando eu repeti de ano na escola. Mas naquela época eu não entendi o que era. E na verdade nem a minha mãe identificava exatamente o que era. Ela percebia que eu estava meio aquado, mas pensava que era uma fase, que era o contraste da separação dos meus pais, da morte do meu avô, da mudança de vida que eu tive. O segundo foi... O segundo o que você teve? A segunda fundo. Não, 3 o quê? Foram 3 poços que eu entrei durante a minha vida, assim. Aí, nesse primeiro momento, eu fiz o tratamento para depressão e ansiedade. Eu cheguei a ter crise de pânico, crise de ansiedade, a ponto de não conseguir sair de casa mesmo. O único lugar que eu ia
era pra escola, o único. Eu não conseguia ir no mercado, eu não conseguia ir pro shopping. Eu lembro de uma vez que me marcou muito, que foi uma vez que eu fui ao shopping. Foi muito difícil minha mãe me tirar de casa para me levar ao shopping. E quando chegou no shopping, eu não conseguia sair do carro. Eu não conseguia. Eu simplesmente fiquei no carro. Minha mãe tinha que comprar algumas coisas no shopping. E eu falei, não vou sair do carro. Eu lembro que era um sábado muito bonito de sol, era um verão. Era um sábado bonito de sol, era verão. E tava muito quente naquele dia. Era aquele dia perfeito que criança adora. Mas eu fiquei trancado no carro porque eu não conseguia sair do carro. Minha mãe ficou desesperada, porque ela não sabia mais o que fazer. Imagina a mãe olhando pro filho daquela forma e falar, mano, eu não sei mais o que fazer na minha vida, eu não sei mais o que posso fazer com você. E aquele dia foi muito marcante porque eu vi minha mãe chorando porque eu não conseguia sair do carro. Eu comecei a ter crises de pânico. E essas crises se alastraram mais porque eu estava vendo o desespero da minha mãe e eu não conseguia fazer nada. Eu só via o sofrimento dela, via que o meu sofrimento e não sabia o que estava acontecendo. Esse foi no mesmo período que eu repeti de ano. Meu segundo posto foi quando eu perdi meu emprego, justamente por isso. Eu não tinha mais ânimo para trabalhar, eu me atrasava para ir para o trabalho. Eu estava fazendo o que eu amava. E mesmo assim eu não conseguia fazer. Eu perdi meu emprego, meu relacionamento que eu tinha na época começou a ruir a partir daquele momento. E o meu terceiro posto, que foi o que me tirou dele, foi mais ou menos um ano atrás, que foi quando eu morei em Portugal e eu voltei para o Brasil. Então quando eu voltei para o Brasil, eu não tinha mais meus amigos que eu tinha aqui, porque eu fiquei um pouco distante. Eu não tinha mais a minha namorada que eu tinha até aquele momento. Eu não tinha mais aquela vida perfeita que eu levava enquanto eu morava em outro país. E aquilo me ruiu muito. Só que eu também não percebi. Eu achava que eu era forte o suficiente para vencer aquilo sozinho. E como eu não sou uma pessoa que gosta de remédio, que acha que consegue levar tudo sozinho, eu fui levando até que isso começou a fazer mal para mim. Começou a atrapalhar na empresa. Nas amizades, eu me isolei de novo e eu não sabia mais o que fazer. Eu pensava, puta que bosta, eu já tentei de tudo, tô tentando de tudo, eu ia no parque meditar, eu ia fazer isso, fazer aquilo, tentava de tudo e eu não conseguia vencer aquele monstro que estava me comendo vivo. E aí eu pensava, mano, se eu morrer eu não passo por isso, mas pelo menos eu consegui ainda ter a força de pensar diferente, mas desde que a pessoa começou a ver esse vídeo, já parou pra pensar quantas pessoas não cometeram suicídio nesses poucos minutos? Eu tenho 2 pontos críticos. Aos 8 anos eu escrevi uma carta suicida. Eu escrevi uma carta, eu já estava pronto para desistir de tudo. E aí eu acho que só não tive a coragem. Porque eu escrevi a carta, eu fui caminhando até uma ponte, eu falei, chega, não tem mais o que fazer. Eu escrevi a carta, pus na mesa e, cara, pra mim não dava mais. E eu só não tive a coragem de pular dali. Mas eu fui até lá, eu andei até lá, eu olhei para baixo. Eu cheguei à segunda de chega. Foi a primeira vez e o ano passado foi a segunda. Eu tinha me separado, fiquei separado por um tempo. De novo, tudo muito extremo. E aí um dia eu cheguei em casa, só tô fazendo merda na minha vida, tá tudo errado. E eu já tinha começado a tomar remédio, eu olhei pro lado e tava um monte de remédio, não só os meus, como os todos que tinham em casa. Eu só olhei e falei, se eu tomar tudo isso, acaba logo. Não vou ter mais o que me preocupar. Já tem tudo isso na cabeça, é só eu tomar tudo isso aqui que tá do lado e acabou. Pronto, acaba tudo que precisa, não vou dar mais trabalho para ninguém. E de novo, ainda bem que alguma coisa não deixou eu fazer isso. Aos 18 anos eu ainda tinha minha família formada, mas agora aos 30 eu já não tinha mais. Eu não tinha
um homem de exemplo. Eu não tinha meu avô, que é um dos meus melhores amigos. Eu perdi meu pai. Então, aquilo vai falando, tô fazendo o que aqui? Eu vou embora, vou encontrar eles. Que assim mais fácil, acaba. Não vou ficar dando trabalho para as pessoas. E você não teve coragem de ter coragem. De novo, essa frase volta. Eu não tive. E o que você acha que foi determinante para você não ter essa coragem, de ter a coragem de finalizar a tua vida? Eu acho que eu tenho muito. A Nina fala isso sobre mim. Eu acho que eu tenho muito da minha pessoa de querer cuidar de todo mundo. Muitas vezes o psicólogo falou isso, às vezes nem sempre é bom, porque às vezes a gente esquece de cuidar da gente. Mas o que não deixou eu fazer as coisas é que eu tenho a minha irmã e a minha mãe. Sabe? Por mais que elas tenham a vida delas, agora eu voltei a ser minha esposa, por mais que elas tenham a vida delas, eu sempre sou muito de querer cuidar de todo mundo. Eu não posso ir. Preciso cuidar da minha mãe, preciso cuidar da minha irmã, preciso cuidar da minha esposa, preciso cuidar da minha avó. Então eu sou muito. Eu não posso deixar as pessoas. Eu não me lembro exatamente, assim, na verdade eu lembro, né, de alguns momentos que eu falei assim, o que mais me dava força, na época eu tinha só o meu filho, né, o Thiago, e ele tinha, na época, sei lá, 10 anos, e ele era o que me dava força, ele era o que eu olhava e falava, não, por ele eu preciso melhorar. Por ele eu preciso continuar, eu não posso deixar ele largado, ele sozinho, embora ele tivesse ficado algum tempo sem a minha atenção, né, devida, que eu deveria ter dado. Mas ele era o meu ponto de equilíbrio. E aí chegou o momento que eu falei, não, eu preciso melhorar. E aí eu comecei a buscar outros tipos de ajudas alternativas, fora a terapia mesmo com a psicóloga. E a medicação? E medicação eu já tinha mesmo, falei, não quero mais tomar esses remédios. Não fazia efeito, na verdade, pra mim, né? Eu tomava e eu não sentia nada de diferente. Então eu falei, pra que eu vou ficar tomando? Porque eu esperava que realmente tomar um remédio ia me ajudar, eu ia sentir algo diferente. Como se fosse uma dor de cabeça. E não, eu ficava do mesmo jeito, eu falava, pra que eu vou ficar tomando isso? Então eu não me orgulhava de tomar remédio, não gosto nem de tomar dipirona quando eu tenho dor de cabeça, não quis. Aí eu larguei mesmo. Continuei as consultas com a terapia e assim, o momento da virada, eu lembro que eu fiquei afastada pelo INSS por depressão do trabalho, então eu fiquei um período bem grande assim, recebendo pelo INSS, fui afastada mesmo pelo psiquiatra, fiz todo o tratamento mais psicoterápico do que com remédios. E depois eu fui melhorando, aí você vai de volta, né, como é que chama? Perícia, você vai fazer de novo, e aí o médico lá da perícia entendeu que eu estava melhor. Mas eu não queria continuar fazendo o trabalho que eu fazia na época, então eu entrei logo em um acordo com a empresa, saí, fiquei um tempo, voltei para a faculdade, voltei a estudar, fiquei um tempo lá pensando o que eu ia fazer. E depois, assim, meio que sem perceber, com a ajuda dos amigos, com um pouco mais de proximidade com a minha família, com o meu filho, eu fui melhorando. Eu acho que essa é uma das grandes certezas que eu tenho na vida, é isso. É que quando eu nunca tinha feito até aquele momento algo que eu realmente quisesse fazer, algo que fosse relevante para mim, algo que importasse. E aí isso contribuiu, acho que, muito mais do que a separação, do que os relacionamentos, a dependência que eu tinha emocional era muito mais por não ter um propósito na minha vida, uma razão para fazer alguma coisa do que qualquer outra coisa. Então isso para mim é muito claro. Como você acha que a gente pode identificar quando uma pessoa está com esse tipo de problema de depressão? Às vezes eu sempre considero que algumas pessoas elas dão mini sinais. Não tem isso é o start de vai começar. As pessoas dão pequenos sinais. Como eu disse, tentei da forma mais simples possível explicar esses dias para minha avó por que ela não procurava uma ajuda, porque se sente mini sinais, sabe? A minha avó era uma pessoa, você vê uma pessoa que era mais feliz, se fechando, uma pessoa que era super, às vezes até a gente tá sorridente, mas e quando tá só a gente, né? Às vezes a gente é sorridente num grupo de pessoas, e quando tô só eu, e eu comigo mesmo.
Eu sempre vi sinais assim, sabe? A minha mãe é uma pessoa que ela não gosta, quase não tem vontade de fazer as coisas. Você vai vendo pequenos sinais da transformação. Tudo. A gente nota na gente mesmo que alguma coisa não está legal. Sabe? Nossa, eu sou muito de respeitar, né, o outro, né? Se você está dizendo para mim, se a pessoa está dizendo que não tem, eu não vou ficar dizendo assim, não, você tem, porque às vezes de repente não sou eu a dona da verdade. Mas eu sempre penso que colocar a pessoa para refletir, fala assim, se eu tô vendo que você, sei lá, dorme muito, que você tá dormindo mais do que você costuma dormir, se eu te conheço e sei que você não dorme tanto assim. Eu ia falar, o que está acontecendo? Por que você está dormindo tanto? Né? Você está se sentindo legal? Eu ia procurar conversar, não falar. Você está com depressão, vai procurar um médico, vai procurar um psicólogo. Eu ia ficar buscando fazer você refletir sobre o que você está sentindo no momento. Se é o momento de pedir ajuda, se não é, eu ia oferecer ajuda, talvez de alguma forma mais discreta, não no sentido tipo assim, olha, você quer ajuda, sabe? Eu sou desse tipo, mais. A pessoa que ela tem depressão, muitas vezes ela não sabe que ela tem depressão. Ela só tá se sente meio triste, meio chateada, sem vontade de fazer as coisas que ela gosta. E às vezes não é nem questão de aceitação, mas é questão de perceber. Muitos amigos meus, eles não conseguem entender como era a minha vida antes. Eles não entendiam como que eu não conseguia sair, eles não entendiam como que eu não conseguia sair da cama de manhã, eles não entendiam como que eu conseguia passar 12, 13, 15 horas dormindo e nem eu entendi. Aí, a partir do momento que eu percebi, a aceitação também é algo muito difícil e acho que a melhor forma de você aceitar que você precisa de ajuda é falando com alguém. Quem? Não sei. É muito da pessoa. Às vezes você tem uma pessoa próxima de você, que não precisa ser da sua família, mas alguém que você possa pelo menos contar que você não consegue levantar da cama de manhã ou você não consegue dormir à noite. Essa pessoa pode ser você, Gui? Pode ser. Desde que eu comecei a dançar, eu comecei a pensar em como eu poderia fazer com que outras pessoas conhecessem a dança, porque a dança salvou a minha vida. E eu tomei como meta de vida trazer outras pessoas para a dança, e é o que eu faço hoje. Então, por mais que eu não seja professor, eu danço há pouco tempo, eu sempre tento trazer o sentimento que eu tenho na dança para outras pessoas, eu sempre tento ajudar outras pessoas, porque alguém fez isso por mim. Então, se eu desistisse de uma pessoa que está procurando ajuda hoje, é como se eu estivesse desistindo de mim no passado. Quando nota numa pessoa, é difícil. Eu acho que a primeira coisa a não se fazer é simplesmente direto falar: você está com depressão, vai procurar um médico, porque a palavra depressão assusta. Ela tem um tratamento, mas a conversa é a melhor forma de você explicando para a pessoa que ela precisa de uma ajuda. Não dá para simplesmente você, como dizer, acusar. Vai procurar um médico que você está com depressão. A conversa é a conversa e um depoimento de que a gente, como eu posso dar prova viva de que eu sinto, então eu poder contar, explicar para a pessoa que tem como sair daí, que a gente pode se levantar, é um grande passo, sabe? Um exemplo do que dá para caminhar. Não dá para simplesmente falar, vai procurar um médico para a pessoa, porque isso assusta. A verdade é que assusta. E se eu aceitar, qual é o meu outro passo? Estou com depressão, o que eu tenho que fazer? Procurar ajuda. Seja ela, se o primeiro passo para como você se sente mais à vontade, primeira vez, for para o psicólogo, procure um especialista. Se não tem coragem de primeira, direto no psicólogo, se tem alguém da família, um amigo que você tem coragem de falar, procurar ajuda. Isso é uma doença que eu acho que de todas as doenças que tem, é uma das doenças que a gente mais precisa de ajuda. Às vezes falar, de conseguir soltar, sabe? Soltar já faz uma diferença enorme dentro da gente, né? Gigantesca a diferença que faz.
Nossa, a dança... Nesse processo que eu passei de depressão, logo assim, quando eu estava começando a melhorar, eu tinha uma outra amiga, porque né, a gente atrai as pessoas, que ela também estava com depressão. Os sintomas dela eram outros, né? Ela conseguia trabalhar e tudo, mas ela vivia dentro dela uma guerra interna. E aí, o que a gente fazia? A gente saía para dançar juntas. E eu nem sabia dançar. A gente ia só pela diversão. Então, a gente ia no CTG, no Centro de Tradições Gaúchas. E de gaúcho lá, o CTG que a gente frequentava, que era lá no Embu, de gaúcho a gente não via nada, porque a gente dançava forró, que é o meu amor, né? Amo forró. E aí a gente ia todo final de semana, assim, e a gente falava, caramba, como dançar deixa a gente feliz, como a gente esquece, né? Que a gente era outra pessoa. Parecia que a gente nunca tinha reclamado da vida, assim, né? Em algum momento. E foi lá que eu comecei, foi com ela que eu comecei a sair para dançar, que eu comecei a aprender a dançar o forró, que eu era jogada para lá e para cá, pelos cabras lá. E isso, nossa, ela mesma falou, a dança também, até hoje a gente fala, o quanto a dança ajudou nós duas a sairmos desse processo de depressão. E a dança hoje me ajuda sempre, né? Hoje é o meu propósito. A aula era o meio para eu atingir aquele fim, que era aquela sensação de, nossa, eu tô dançando, eu tô me divertindo, eu tô fazendo algo que eu gosto, porque a dança, independente do meu processo de depressão ou não, desde que eu me entendo por gente, eu amo dança. Eu só nunca levei isso adiante, por N razões, pela minha criação, e cada um vai ter a sua aqui. Mas a dança na minha vida, ela sempre foi muito real, foi muito presente. Então, quando eu ia dançar, nossa, eu me sentia muito feliz. Então, a aula de dança para mim era um meio para eu atingir aquele fim, que era aquele sentimento maravilhoso de estar dançando. Foi sem querer. Eu nunca me imaginei dançando, nunca. Eu sempre tive vergonha, e uma das coisas que a depressão te traz é uma baixa autoestima fodida. Uma das coisas que a depressão traz é uma baixa autoestima. E essa baixa autoestima, ela fazia com que eu tivesse muito medo de ser julgado. Porque eu me julgava muito. Então imagina como os outros me julgavam. Então era uma coisa que eu não tinha coragem. Eu nunca imaginei dançando. Aí depois eu conheci um amigo que dançava, e a namorada dele era professora de dança. Aí a Gabi, que é a professora de dança hoje, ela também passou por esse processo de depressão. E ela falava, vamos lá, vamos tentar. Eu falei, não vou. Aí eu fiquei uns 3, 4 meses com as pessoas falando, vamos. Eu falei, não vou. Porque a depressão é isso. Por mais que você tenha vontade de fazer algo, você não faz. E a partir desse momento, eu, sei lá, por um estralo, eu pensei, cara, a vida tá uma bosta mesmo. Fazer uma coisa diferente. E aí eu comecei a dançar. E antes eu não conseguia me imaginar dançando, e hoje eu não consigo imaginar como eu vivi 24 anos sem dançar. Eu não sei, é tanta coisa envolvida, mas as pessoas, o contato físico com as pessoas, o abraço, né? Eu acho que o abraço é algo tão poderoso que a gente não dá para as pessoas normalmente, mas na dança, quando você tem esse abraço, eu não sei, é sempre muito bom depois de uma dança, você termina a dança, você está em êxtase depois daquele momento. A vontade de melhorar, uma coisa que eu não tinha. Eu não sei. É muita coisa. Quando eu te conheci, você falou muito da Gabi. Eu percebo que você tem uma gratidão muito grande por ela. Qual é a importância dela nesse teu processo de recuperação? Ela como tua professora? A Gabi, ela também passou por um processo de depressão. Ela passou por um processo também de muito maior do que o meu, inclusive. Então ela sabe o que eu passei e ela pôde me ajudar. Então eu sempre falo pra ela que a Gabi salvou a minha vida. Porque eu não sei, faz 6 meses que eu danço e eu não sei como teriam sido esses últimos 6 meses se eu não tivesse tomado a decisão de tentar. Não consigo imaginar como seria a minha vida. A minha família é uma família que dança. Meu pai era um pé de valsa, minha família toda festa tem dança e dança. Eu sempre gostei da dança como brincadeira, muita diversão. Eu não considero, eu sei dançar, eu sei dar uns passos, sei dar alguns passos. E esse universo da dança, acho que agora ele está entrando na minha vida
numa hora que ela tá virando totalmente, assim, porque eu tô mudando de áreas, essas coisas, eu tô conhecendo tudo isso, esse universo gigantesco, como as pessoas são incríveis, sabe? Trabalhando aqui no escritório na dança e editando esses vídeos, eu acho as coisas mais incríveis. É um universo enorme que eu não tinha noção, era gigante. Eu falo, nossa, é incrível isso, olha como as pessoas se divertem. Como é que você veio parar aqui? É a coisa mais engraçada quando eu vim parar aqui, porque a minha mãe me segue tanto no Instagram, ela mandou mensagem e falou, olha lá o Instagram do Marcelo Grangeiro está precisando de alguém para editar um vídeo, para mexer com o vídeo. E ela jurava que ela ia me mandar isso para eu mandar para alguém, para eu falar para algum amigo. E eu mesmo fui e mandei mensagem. Amigo, vou mudar de áreas e eu tô aqui. Até agora eu me divirto, a gente trabalha, se diverte e eu tô amando esse desafio. Aprendo hoje todo dia mais um pouco. E o que você aprendeu no módulo da Sheila? Aprendi que o último fundamento é expressão.